pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. A gente vai bater um papo hoje também sobre planejamento, que a gente tem falado agora no começo do ano. A importância não só de se planejar, né, mas de caminhar durante esse planejamento e caminhar durante a execução desse planejamento com confiança, com credibilidade, com intenção de ir sentido a meta, sentido ao objetivo que você mesmo traçou para esse 2021. Então, espero que você já tenha feito planejamento, mas eu queria aqui te dar algumas dicas de como seguir o seu planejamento à risca ou, na medida do possível, bastante alinhado com o que você planejou lá atrás ou aqui atrás, tá bom? A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que é fundamental que cada profissional do dia a dia, da execução, mas também do planejamento, enfim, observe e anote e até descreva as suas tarefas diárias. Tarefas semanais e tarefas mensais. Isso é importante para que, numa passada de olho, o funcionário se atente às tarefas do dia, se atente às tarefas semanais, se atente às tarefas mensais. Então, vou dar um exemplo de cada um, por exemplo. No exemplo diário, né? Quem está na operação, quem faz o operacional, é importante olhar todos os dias as ferramentas para saber se está faltando, se esqueceu alguma, se ficou embaixo do telhado, na laje, né? Alguma furadeira, mas uma chave fenda, uma chave, um metro, alguma coisa assim. Então é importante olhar todos os dias as suas ferramentas, o seu ferramental, tá bom? Se a gente pensa na administração, é importante, por exemplo, se você é da área comercial, se atente à sua carteira diária de atuação. Confere se o ambiente que você vai levar os seus clientes, né, os futuros clientes, está de acordo, se tem café para todo mundo, se tem xícara. Não tem nada mais desconfortante do que chegar ali uma família e você não poder oferecer ali que seja um suco para uma criança, um refrigerante ou um café, né? Ou você oferece um café e não tem um café, porque não tem pó de café, porque não tem coador, não tem alguma coisa assim, ou que a garrafa alguém levou para casa. Confere essas situações do dia a dia, tá bom? Se for o caso, delegue funções, peça de repente para algum auxiliar ou algum assistente ou estagiário, né? Estagiário comercial, se atentar com esses pontinhos que são muitas vezes irrelevantes durante a venda, mas eles são definidores para um não fechamento. Tenho certeza que você deve ter muitas histórias de que por um detalhe, por um ponto, por algo que o cliente viu que você nem percebeu, tinha alguma coisa fora do lugar. Então, observa do dia a dia isso, tá? Do mesmo jeito que a equipe financeira tem que olhar e se atentar aos pagamentos diários, né? Deixa eu ver se tem algum pagamento hoje. Não tem. Então tá bom. Isso que é muito comum alinhar isso num dia só de pagamento, porque já paga tudo, tá bom? Isso é importante, é fundamental. Então esse é um exemplo de um ponto, de uma tarefa diária. A gente pega uma tarefa semanal, por exemplo, fazer compras, né? Quem está na operação faz compras ali, dá uma olhada se falta acabamento, se falta pintor, o que falta ali para otimizar, para não ter que parar durante a instalação. Seja um cabo, seja um alicate, seja alguma coisa assim, tá bom? Fazer as compras, por exemplo, é uma atividade semanal. Então olha lá, assim, bom, essa semana eu tenho que comprar 10 itens. Então observa isso. Na parte administrativa também, verificação das contas, né, dos documentos, verificação de algum ponto, né, que faltou, o marketing também, impulsionar o alcance pago, né? Então tem muitas atribuições semanais e que eu quero que você pense aí quais são as suas atribuições semanais. E as atribuições mensais para a área técnica, por exemplo, verificar aí a geração e a produção de todas as usinas que você tem, seja por aplicativo, seja por site, enfim. Então
se atente a isso. Da área comercial, por exemplo, um refinamento das técnicas comerciais, isso é importante, um treinamento, de repente, um workshop, fazer um workshop semanal, mensal, isso é legal, isso é uma possibilidade. Para o gestor, né, também é interessante, é importante esse ponto, né, verificar as tarefas mensais. Uma delas pode ser uma reunião comercial, ou uma reunião com o time todo, ou uma verificação dos aniversariantes do mês, uma celebração seja dos aniversariantes do mês, seja por meta alcançada, ou seja por despedida de alguém, ou chegada de algum novo colaborador. Então, tem muitas tarefas mensais, tá bom? Observa para isso. Outro ponto importante, durante o planejamento, durante a execução do planejamento, tá? Você planejou e agora é hora de executar. Então, um ponto importante é organize e gerencie a sua energia. É importante entender que você fez um planejamento também de descanso, de pausas durante o ano. Então, se de repente é hora de correr, é hora de correr porque você está descansado. Mas se de repente é hora de acalmar, tranquilizar, porque ou foi meta batida, ou porque esse mês realmente não é um bom mês de venda, isso tudo o seu histórico vai dizer. Caso você não tenha ainda um histórico de vendas dos meses, dos períodos anteriores, não tem problema, mas aqui vale um exemplo de quem já tem, tá? De quem já tem um histórico. Então observa aí qual é o histórico real do seu core, né? Do que você faz de melhor. Então, se você faz de melhor pequenas usinas, como é que as outras empresas, por exemplo, faturaram, quanto elas venderam, tem que fazer essa pesquisa de mercado, tá bom? Do mesmo jeito que você vai gerenciar a energia da empresa, observa que é importante gerenciar a energia de cada colaborador, tá bom? E tem colaboradores diferentes de um para outro. Então, se tem um colaborador que é ligado no 220, que é mais, então você use a potência que ele tem. Mas de repente tem um outro colaborador que é menos de campo, então é hora de você de repente fazer uma manobra com relação à operação mesmo, com a operação em si. Não faz sentido, seriam métricas diferentes e posicionamentos diferentes. Querer que alguém que é mais ligado no 220 que fique no escritório para preencher a planilha de custo, isso aí vai ter alguma dificuldade. Agora, se você, ou o contrário também, né? Se você mandar alguém que é estritamente de escritório, mandar para campo, então as pessoas são diferentes, é isso que eu quero comentar. Não adianta você tratar todas como iguais, ou mesmo todas como você. Se funcionou com você, pode não funcionar com o outro. Então isso é importantíssimo, você ter essa percepção do gerenciamento da energia do seu gerenciamento de energia, mas também do gerenciamento de energia da empresa como um todo. Outro ponto importante que eu quero comentar com você aqui é para que você crie um backlog, que você crie um baú ou uma gaveta de ideias, uma gaveta de sugestões. Isso vai ajudar você certamente a impulsionar e alavancar novas possibilidades, novos projetos, novos entendimentos do seu público-alvo, né, do seu público interno. Então é importante isso, que você observe justamente que as ideias podem surgir de todos os cantos. Então não tenha dúvida de que a ideia de quem está lá na ponta, vendo a operação funcionar, vendo o sorriso do cliente, ela é extremamente valiosa, tá? Não faz sentido desqualificar ou desmerecer se um funcionário disse que seria melhor gravar um vídeo ao invés de entregar um material impresso, por exemplo. Não sei, estou dando aqui ideias, né? Então, observa que as melhores ideias estão pulverizadas. Então, tem uma ferramenta, uma metodologia para agregar essas ideias e deixar ali engavetado numa pasta, enfim, deixar de fato guardada para você utilizar no dia a dia mesmo, tá bom? E o último ponto que eu quero trazer aqui para vocês, durante, né, a execução do que você planejou, é que fique alinhada e unificada a comunicação. A comunicação precisa ser estritamente alinhada
para que você chegue no seu objetivo. Então, se a gente está falando de profissionais que se chateiam, que se magoam, então é importante estar com uma comunicação muito bem alinhada com esse tipo de funcionário. Ou se é um cliente mais pauleira, enfim, não tem algumas preocupações, já passou por algumas situações, enfim, que ele já sabe muito bem lidar, então aproveita essa função, essa atribuição, dizendo justamente ao seu colaborador de uma forma alinhada, tá bom? Não tenha nenhum receio de não ser compreendido. Se você de fato não foi compreendido, pergunte novamente, queira entender. Então a comunicação precisa ser absolutamente alinhada para que você alcance a meta, tá bom? Tudo que a gente está comentando aqui hoje tem a ver com alcançar as metas que você planejou, tá bom? Era isso que eu queria comentar hoje um pouco com você. Já sabe, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, enfim, faz tudo isso que a gente já está acostumado, né? E conta comigo aqui, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.